acende um alerta em toda a nossa cidade. Eu vou conversar com a Betânia, ao vivo aqui, ó, que tem informações para nós, tá? Com o secretário de Saúde aqui em Cascavel, Miroslav Bailac, para a gente continuar sobre o tema saúde aqui no BG. Já falamos sobre isso no comecinho da semana. Como que estão sendo encarados esses casos? Essa notícia chegou de que maneira aí para a Secretaria de Saúde? Betânia, boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos. Pois é, como você disse, então, né, temos aí a confirmação dos primeiros 3 casos de chikungunya em Cascavel, e eles foram nos bairros Esmeralda, Alto Alegre e também Morumbi. Ao todo, foram 19 notificações por chikungunya. 2 casos desses são autóctones, ou que a pessoa adquiriu aqui mesmo dentro da cidade, né? 13 foram descartados via exame e ainda há 3 casos aguardando a análise. Aproveito, antes de falar com o secretário, aproveito para acrescentar os casos de dengue do último boletim. Tivemos mais de 1.700 notificações, 63 pessoas testaram positivo para a doença, 808 casos descartados, mas ainda há 845 pessoas aguardando análise. E a gente teve ainda 2 notificações por Zika, mas essas, por sorte, foram descartadas via exame também. Vou conversar com o secretário de Saúde, Miroslav Bailac, agora para saber, secretário, a dengue a gente já acompanha há algum tempo, já falamos aqui, mas esses casos de chikungunya confirmados recentemente, eles preocupam a secretaria? Boa tarde, Betânia, boa tarde, Valdinei, telespectadores. Claro que preocupam, né? Qualquer caso de chikungunya, de dengue, de zika, de febre amarela, todos esses transmitidos pelo mesmo desengonçado mosquito Aedes aegypti. A gente tem falado muito dele, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, e infelizmente todo mundo está vendo que tem Aedes girando por aí. Por quê? Porque nós temos um crescimento de criadouros. As pessoas deixaram de cuidar como vinham cuidando no ano passado, em que todo ano epidemiológico tivemos apenas 159 casos, sendo que no ano anterior tivemos 13 mil, com inclusive vários óbitos. 159 casos nos deu uma alegria o ano passado, de grande resultado. Só que está se mostrando esse ano que o pessoal já relaxou um pouquinho. A gestão tem trabalhado muito forte, nossos agentes de endemias. Hoje estivemos ali no Claudete com mais de 100 agentes numa ação pontual e está fazendo isso todo dia. A imprensa, vocês têm nos ajudado, chamando atenção para não deixar o lixo peridomiciliar, para não deixar garrafas de bico para cima, não deixar copos, né? Locais plásticos, por exemplo, jogados no meio do mato, porque o mato não tem o Aedes, o que tem é o lixo jogado no mato. E isso é resultado do cidadão. O cidadão deixou de cuidar da maneira que tinha que cuidar. Então eu chamo a atenção, Valdinei, ajude, né? Chamando a atenção da população, que faça o seu trabalho no seu entorno. A qualquer criador do mosquito da dengue, quando nasce esse mosquito e contaminado por qualquer um desses vírus, ele não voa mais do que 800 metros do lugar que ele nasce, a vida toda dele, que é de 45 dias no máximo. Então, se você cuidar do seu terreno, do seu bairro, do seu entorno, nós não teremos casos de dengue ali. Não teremos caso de qualquer um dos 4 tipos da dengue, não teremos caso de chikungunya, que já temos 3 registrados, como você disse há pouco, e não teremos também de zika, ou quem sabe até de febre amarela, porque é o mesmo mosquito que transmite esses vírus. Basta ele estar contaminado. Secretário, aproveitando aqui a sua presença, né, nós tivemos hoje de manhã, divulgada pelo Ministério da Saúde, a lista dos municípios brasileiros que vão receber a vacina, né? Essa é o Brasil é o primeiro país a oferecer o imunizante contra a dengue na rede pública, e no Paraná apenas as regionais de Londrina e Foz do Iguaçu recebem. Cascavel não está na lista. Como que a Secretaria recebe essa notícia? É uma notícia de que Cascavel está tranquila ainda em relação à dengue? Não, nós estamos tranquilos, porque nós estamos bem com a dengue, estamos fazendo nosso trabalho, pedimos para que se faça, né? Foz do Iguaçu tem números muito maiores do que os nossos, a regional de Londrina já está entrando em epidemia. Então é claro, é óbvio que deve ser dado prioridade a essas regiões que estão com o maior número de casos, para que toda a população fique melhor protegida. Nós também merecemos a vacina, mas é bom que se deixe claro que o único laboratório no mundo que fabrica esta vacina só tem capacidade de fabricar 5 milhões de doses ou 6 milhões de doses neste ano.
Então o Ministério da Saúde tem que fazer priorização. Vai levar para onde? Para os locais que cuidaram menos, né? E nos locais que temos maior número de casos que pode levar a óbito. Por enquanto, a nossa vacina é um pouquinho de vergonha, não é isso? E fazer o nosso trabalho, continuar fazendo o nosso trabalho. Se fizermos isso, nós não teremos casos aqui no município de Cascavel, passaremos como uma ilha, como fizemos no ano passado, e todo mundo vai ficar feliz. Mas depende, Valdinei, do nosso trabalho. No caso de Cascavel vir a ser incluída nessa lista e receber as vacinas posteriormente, a Secretaria já pensou em algum plano para implementar, de divulgação, uma campanha para isso? Não há necessidade. Nós temos o nosso programa de imunização, que todo mundo conhece, sabe que funcionou muito bem em outras áreas, né? No Covid, por exemplo, nós somos exemplo entre os maiores municípios do país. Então está muito bem organizado, dividido, nossas geladeiras, nossa equipe, todo mundo capacitado. Então é só vir a vacina. A hora que vier a vacina, estaremos vacinando toda a população que for possível. Mas olha, eu chamo a atenção de novo, não é uma boa coisa ter que esperar a vacina. Vamos fazer o nosso trabalho enquanto não vem esse número de vacinas. Tá certo, obrigada, secretário. E lembrando, né, que os municípios escolhidos são municípios grandes, com acima de 100 mil habitantes e que estão aí com uma classificação alta de transmissão. O público definido nesse primeiro momento como prioritário para receber a vacina nesses municípios são os jovens de 10 a 14 anos, justamente porque é essa faixa etária aí a maior quantidade dos internados, né, e também sentem aí a agravação da doença. Em todo o Brasil, cerca de 500 municípios em 16 estados vão receber a vacina. Valdinei. Perfeito. Volta a tela lá mais um pouquinho, porque ela entrou muito rápido. A gente coloca a tela novamente para você de casa saber quais são as cidades que vão receber a dose da vacina contra a dengue. Aqui na nossa região temos Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha, Sal Itapulândia, Matelândia também, olha aí, ó, Serranópolis do Iguaçu e Ramilândia. Então, moradores dessas cidades com esses critérios que a Betânia estava contando para nós agora, têm direito a receber a vacina contra a dengue. Para liberar o secretário e para dar aqui também uma justificativa e uma resposta para a nossa comunidade, na segunda-feira o secretário veio aqui no nosso programa ao vivo para falar sobre a reclamação de materiais para curativo, retirada de ponto nas unidades de saúde aqui em Cascavel, mas principalmente ali no Los Angeles. Na segunda-feira, o secretário se comprometeu, Valdinei, amanhã, terça-feira, eu vou dar um pulo na unidade lá para saber o que está acontecendo. Pergunta para ele se ele conseguiu fazer isso, Betânia, por favor. Claro. Secretário, no início da semana o senhor esteve lá, né? O Valdinei estava lembrando sobre aquele material que nós fizemos, da reclamação da falta de material nas UBSs, e o senhor se comprometeu que iria lá ver como estava pessoalmente. Então, já temos aí algum posicionamento, chegou aí até a unidade, o que foi constatado lá? Então, naquele mesmo dia, né, eu já acionei, fizemos um processo de investigação. Valdinei, o fato de ir lá pessoalmente, eu preciso seguir algumas regras, né? Nada pode ser caracterizado, por exemplo, como um assédio ao trabalhador. Então, eu preciso cuidar, nós temos regras para serem seguidas, mas imediatamente nós identificamos que não houve falta de material suficiente para retirada de pontos. Vimos aquela questão que vocês reclamaram do mau atendimento e já tivemos uma primeira resposta, né? Toda a equipe foi reavaliada, a coordenação pediu o afastamento, colocou o seu cargo à disposição. Nós vamos mudar, então, as equipes, alguma parte das equipes ali, e seguramente não irão acontecer mais esses casos que a população colocou naquele dia que nós estivemos ali. É importante que a gente tenha conhecimento, né? Que se traga isso, tem um 56 que pode ser feito a denúncia ou através da imprensa. Valdinei, eu não vou responder questões pontuais, que a gente não deve fazer isso, né? Mas questões como foi colocado aqui, por exemplo, ali do Los Angeles, tem que ser corrigido. A população, ela deve ser muito bem atendida e com um serviço público de eficiência que a gente sempre exige. Afinal, nós somos servidores públicos e temos que fazer isso de uma maneira que a população fique satisfeita. E reconheço e reafirmo que na maioria do município de Cascavel a saúde está fazendo um atendimento maravilhoso. A gente tem recebido cada vez mais elogios, né, de que as coisas realmente estão acontecendo. Claro que pontualmente, como eu disse aquele dia, entre mais de 800 mil consultas médicas realizadas no ano passado, é claro que nós vamos ter algumas queixas. E entre mais de 3 milhões e meio de procedimentos, o Valdinei até se assustou, mas são esses números, eu passei ali para a sua equipe ali da RIC, os números que
que nós apresentamos na escola de governo. Então, tragam para a gente essas queixas eventuais que seguramente nós vamos resolver. Obrigado, Valdinei. Secretário, só para complementar, né, a gente recebe com bastante frequência essas reclamações de, hoje faltou o material. Não seria, às vezes, apenas um erro de comunicação na quantidade de material que vai para essas unidades, algo, às vezes, fácil de ajustar? Reafirmo que não há falta de material. Não há falta de material. Nós dobramos a capacidade de esterilização, então não faltam materiais. Quando tiver alguma queixa, o paciente tiver alguma queixa, ele se dirige a 156, ele será atendido e imediatamente essa queixa cai na minha mesa. Quer dizer, não precisaria nem vir para o secretário, outros poderiam resolver. Mas existe uma determinação aqui que venha à minha mesa essas reclamações. Tá certo. Muito obrigada, secretário. E a gente também se coloca à disposição, né, Valdinei? Tem 156 e tem todo o trabalho da imprensa aí, que os telespectadores podem também entrar em contato com a gente, que a gente, obviamente, vai entrar em contato com a secretaria e também cobrar isso. Obrigado, Betânia. Ao secretário também, agradeço a ele aí pela participação e pelas respostas. Valeu!